terminasse o teu comentário. Enfim. Tá longo. Desculpa. Então, a estrela do cara é muito forte. E a única coisa que muda, e aí a minha contrariedade, é que o Grêmio iria classificar igual com o Roger. Só que o Grêmio vai classificar em paz. Essa é a diferença. Me lembrou JB, porque tu falou do Renato, do Grêmio, do Campaz, comparou o Tassiano com o Zico. É a cadeira JB. Diogo Rossi, venha. Tudo bem, Meneghetti? Olha, eu acho que a primeira coisa que o Ribeiro se equivoca um pouquinho só. Quando ele fala que a vitória era do Renato, ele esquece que o Renato é o Grêmio, né? Então a vitória automaticamente também foi do Grêmio quando o Renato venceu, porque eles são a mesma coisa. E eu tenho um pouco da resposta da pergunta que o César fez aí no início do programa sobre por que o Edilson correu, por que os jogadores pareciam mais empenhados. É que não tinha mais ambiente. E não era Roger e jogadores. Era ambiente dos jogadores com o todo. Nem o Roger mais conseguiria tirar da torcida um pouco mais de envolvimento com a Série B do Campeonato Brasileiro. O detalhe é, quando a direção, na semana passada, disse por meio do presidente que não dava para o técnico chegar vaiado, nem os jogadores, estava claro. E eu tenho um pouco de dúvida, viu, Ribeiro? Se com o Roger, o Grêmio ia conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Baldasso. 2 dias antes da saída do Roger e da vinda do Renato, eu disse nesse programa aqui que o presidente do Grêmio era omisso. E aqui tem que fazer o elogio. Porque o presidente do Grêmio, na sua saída, no apagar das luzes da sua gestão, que foi gigante no Grêmio, em tamanho pelo menos, ele fez uma jogada de mestre. Mexer no ambiente da forma que ele mexeu, como ele mexeu, garantiu o Grêmio de volta à Série A. Pobre daquele que analisa futebol achando que o futebol é aquilo que acontece dentro das 4 linhas. Nós não citamos nada até agora no programa sobre o que aconteceu dentro das 4 linhas no que diz respeito às questões técnicas e táticas. Porque não foi isso que aconteceu no jogo do Grêmio. Não foi isso. O Edilson ser o dobro do que ele vinha sendo, não foi por um avanço tecnológico da medicina que o tornou um jogador pronto para jogar bola que ele não estava antes. Não foi. É o Renato. Não fosse o Renato, e por isso que eu não tenho convicção que subiria com o Roger, não fosse o Renato, não teria 50 mil pessoas na arena, teria 20. Não fosse o Renato, o time não teria jogado com a vontade que jogou. Não fosse o Renato, todo esse ambiente que foi ao avesso para o lado positivo depois que saiu o Roger, não teria acontecido. Jogada de mestre do presidente Romildo Bolzan. Romildo Bolzan trouxe uma solução para o ambiente, que era o grande problema. Pouco futebol, o Grêmio continua tendo. O Grêmio não fez uma grande partida. O time do Grêmio é ruim, só que é um ruim com o Renato. Eu não tenho nenhuma convicção mais de que o Grêmio subiria com o Roger, aquilo que eu tinha até a semana passada. Não, o Grêmio ia subir com o Roger, com o Vojvoda, com o Celso Rotti. Não tenho mais nenhuma convicção. E mais do que isso, eu tenho a impressão de que o Grêmio com o Roger, e naquele ambiente de futebol, com o Denis Abraão, com o Sérgio Vasquez, iria patinar até a última rodada. Com alguma perspectiva de subir, sim. Talvez até com maiores chances de subir do que de permanecer na segunda divisão. Mas agora nós temos a certeza que o Grêmio vai subir. Com o Renato, o Grêmio foi competitivo. O Grêmio brigou, o Grêmio lutou, o Grêmio marcou. O Grêmio não foi mais organizado. Mas o Grêmio era um time que se entregou fisicamente. E vejam como é difícil, e vejam como é ruim esse time do Grêmio, montado por esta direção e por aqueles que acabaram de sair, como o Denis e o Serginho Vasquez, como é ruim que mesmo com todo este envolvimento, com toda esta pegada, o Breno fez 2 milagres, 2 defesas que ele não fazia há um bom tempo e ainda teve bola na trave em cobrança no finalzinho do primeiro tempo de falta do Nenê. Mesmo assim, o Grêmio suou para ganhar do Vasco. Mas que Grêmio, César, esse com a cara do Renato? Um Grêmio que se entregou, que marcou, com o Edilson jogando os 90 minutos. O Diego Souza participou um pouco menos, com o Renato estratégico, colocando no segundo tempo o Lucas Leiva e o Thiago Santos. Como é que vai vaiar? Como é que vai vaiar os 23? Ele coloca os 2. O Renato é estratégico, ele conhece o ambiente, ele conhece o clube, ele conhece a torcida e ele conhece o vestiário. Mas aí nós temos que entrar nas questões do jogo. E eu acho que o que o Renato